Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o João Paulo, sócio da JMK Cálculos. Eu sou formado em Direito, tenho algumas pós-graduações, me especializei em cálculos judiciais trabalhistas e cíveis, atuo nesse mercado aí já tem mais de 10 anos. Eu sou um advogado que gosta de números, o pessoal brinca. Hoje eu vou mostrar um pouquinho dos cálculos cíveis, especificamente revisionais. Eu já fiz os vídeos dos cálculos trabalhistas, das impugnações, e agora eu vou mostrar um pouquinho do cálculo cível, especificamente um cálculo revisional aqui. Eu vou diminuir o meu belo rosto aqui para vocês poderem ver os cálculos. Vou colocar no cantinho aqui. Beleza, nós vamos começar pelo cálculo. Porque é a partir do cálculo que a gente monta o laudo para o parecer técnico aí para o advogado. Né? O cálculo tem um padrão, um formato um pouco meio que padrão. A gente começa sempre recriando a operação que o cliente fez com o banco. Então a gente pega os dados do contrato e eu recrio. Para que eu tenho que fazer isso lá no contrato? Pode ser que o banco tenha declarado uma taxa e aplicado outra, declarado um período de carência, aplicado outro. Então é importante a gente ver se se o cálculo que o banco colocou ali no contrato realmente espelha. Nesse caso aqui, ó, eu recriei o contrato, fazendo a capitalização mensal dos juros, tá? O banco pode capitalizar, tem os requisitos próprios para ele poder fazer isso, mas ele pode. E aí a taxa não bateu. Meu PMT aqui bateu, minha parcela bateu, meu saldo bateu, mas a taxa não bateu. Por que não bateu? Porque o banco utilizou a capitalização diária de juros aqui para esse contrato. Então eu sei que não bateu? Pô, deve ser diário então. Aí eu recriei a operação do contrato, só que agora fazendo a capitalização diária dos juros. E aí você vai ver que dá uma diferença pequena, mas dá na parcela. Olha aqui, era 9.142, foi para 9.208. Então, quer dizer, teve uma. Quando a gente faz pela capitalização diária, a gente viu. É uma coisa já para a gente colocar no laudo. Então, recrio o financiamento todo até o final. A gente vai fazendo aqui a parcela que ele paga, o juro que ele pagou e as amortizações, para a gente conhecer o saldo devedor em cada competência. Sempre tem que zerar aqui. Se alguém for tentar fazer um cálculo e não estiver zerando, alguma coisa está errada, né? Porque tem que zerar o seu saldo devedor ao final do contrato. Beleza, então eu já recriei a operação, já vi que o banco cobrou a taxa que ele declarou e que cobrou capitalizado de forma diária. Então eu vou comparar a operação que o banco fez com a taxa média do Banco Central. Aí a gente sabe que depois do julgamento do STJ, a gente vai falar um pouquinho no laudo pericial aqui, foi fixada uma tese em julgamento de recurso repetitivo, e aí o STJ definiu que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central é sim uma taxa para a gente poder verificar se teve uma abusividade ou não. Quanto aos percentuais, a gente vai de sobretaxa, a gente vai falar lá no laudo, tá? A gente passa pelo recurso especial. Mas pro cálculo, o que a gente faz? Nós vamos lá na série do Banco Central, lá é só se digitar no Google, séries Bacen, e aí a gente pega a taxa média para aquela operação daquele mês. Isso aqui a gente alterou os dados do contrato, né? Isso que não é um cálculo real, mas não é o dado que foi, não são os dados do contrato para preservar. Então, se você consultar aqui, pode ser que essa taxa não bata, mas é por conta disso, tá? O valor, tudo, gente. Então, fui lá no Banco Central, peguei a taxa média para essa operação, para o mês que foi feito o contrato, e vi que a taxa média que os bancos cobraram para esse mês, para essa operação, foi 1,63%. E aí a gente vem aqui para descobrir quanto que o banco cobrou. O banco cobrou 2,92%. Quer dizer que tem uma taxa considerável aqui. A gente demonstra essa sobretaxa lá no laudo, certinho, o percentual dela. E aí eu recrio a operação. Eu falo, olha, aplicando a taxa média de mercado, o valor da parcela deveria ser R$ 6.900 e não deveria ser os 9.000 que o banco está me cobrando. E aí, beleza, achou a diferença? Não.
Calma que ainda tem mais coisa para a gente fazer aqui. Então, quer dizer, ele deveria estar pagando 6, está pagando 9. Então, todo mês ele paga mais do que ele deveria pagar. E ele tem direito de pegar esse valor para trás. Nesse caso aqui, a gente simulou aqui 2 parcelas quitadas. Então, ele ainda tem um saldo devedor. Beleza. Pagou o valor maior do que deveria pagar. Ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai recalcular qual que é o saldo devedor dele. Então, aqui, a gente pegou o valor que ele, do contrato, o valor que ele deveria pagar, quer dizer que ele está pagando aqui R$2.000 a mais por mês, um exemplo. E aí a gente atualiza esse valor, pede a repetição em dobro, isso aqui, mas infelizmente a maior parte da jurisprudência hoje não está dando essa repetição em dobro por entender que não tem má-fé dos bancos em cobrar uma taxa o dobro quase do mercado aqui. Enfim, nós recriamos a operação e falamos, mas se não está dando, por que você está colocando aqui no laudo? Então, porque você alinha isso com o advogado, e aí ele vai pedir essa restituição, do caso aqui, né, o pedido principal é para restituição ser em dobro, e vai fazer o pedido sucessivo para restituição ser simples, né? Então a gente recalcula o saldo devedor dele ao tempo, então nesse caso aqui ainda falta 28 parcelas de R$6.500, um exemplo. Tá? Recalculou o saldo devedor, vou fazer a mesma operação aqui, agora pedindo a restituição simples, né, que é para embasar o pedido sucessivo aqui. Olha, não dando a repetição em dobro, tem que ter a repetição simples do valor que ele pagou a maior. Mesmo racional, o valor que ele pagou, o valor que deveria, as diferenças mensais. Eu pego o saldo devedor dele nessa parcela, reduzo o que ele pagou a maior e acho o saldo remanescente e os PMTs futuros aqui. Ó. Então, para esse caso, vamos supor, o saldo devedor dele aqui após a segunda parcela, que era de, vamos pegar aqui, 173 mil, na verdade, aplicando a taxa média de mercado, deveria ser 155 mil. Ele pagou os 4 mil a mais, então o saldo devedor dele após a segunda parcela aqui foi 150 mil. Falta 28 parcelinhas de 6 mil e poucos reais, que é um exemplo do cálculo. Aqui uma observação que eu sempre faço, não existe garantia de que o seu contrato vai ser revisado. Ninguém pode ter essa certeza. O que existe é uma maior ou menor probabilidade. Quando a gente vai para a justiça, para o direito, nenhum advogado, nenhum perito, nenhum assistente técnico pode te garantir resultado algum. O próprio STJ, no julgamento, ele falou que a decisão de analisar a abusividade cabe ao magistrado, que vai olhar ali os casos concretos. O parecer técnico ele tem por finalidade te dar subsídios para demonstrar a sobretaxa, demonstrar as abusividades do contrato, mas cuidado com promessas de garantia. Isso é muito perigoso quando a gente vai. E não é só para revisional, é para qualquer área do direito. Não existe certeza de nada. A pessoa vai te falar, olha, você tem uma maior probabilidade, vai te justificar o motivo, menor probabilidade e vai justificar o motivo, ok? Espero que o vídeo tenha esclarecido, ajudado alguma coisa. Fiquem à vontade para fazer comentários, dar o feedback, falar se gostou, se não gostou, o que a gente pode melhorar. Ok?